Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Zeguê e nossa aula de hoje é sobre centro de gravidade. Então, o que é o centro de gravidade? Centro de gravidade é o ponto onde pode ser considerada a aplicação da força de gravidade em todo o corpo. Então, observe que nós temos aqui um corpo. Nós podemos dizer que esse corpo, como ele está em inércia em campo gravitacional, ele vai estar sujeito a uma força-peso. Então, onde vamos colocar essa força-peso? Vamos colocar essa força-peso exatamente em um ponto. E esse ponto onde vai estar agindo a força-peso é o que nós chamamos de centro de gravidade. Então, o centro de gravidade é exatamente o ponto do corpo onde nós vamos representar a ação da força-peso. É evidente, então, que esse ponto centro de gravidade ele vai ter uma coordenada tanto em x, como em y, como em z. E a nossa função aqui é mostrarmos a você como podemos estabelecer, como podemos determinar essas coordenadas x, y e z do centro de gravidade de um corpo. Então vamos observar que esse corpo, obviamente, então, ele tem uma força-peso, ou seja, o seu peso total. Vamos então verificar que o seu peso total ele corresponde ao somatório de todos os pesos de todas as partículas que compõem exatamente esse corpo. E eu vou chamar cada partícula dessa de infinitésimo. Então, o peso total é a soma do infinitésimo de todos os pesos. Então, sendo assim, olha que legal. Se é a soma, eu vou dizer que o peso total é exatamente a integral de todos os infinitésimos de peso, ou simplesmente que o peso total é o somatório de todos os infinitésimos de peso. Muito bem! Então, a partir dessa ideia, como podemos agora estabelecer, ou seja, determinar essas coordenadas? Nós vamos dizer que, para determinarmos essas coordenadas, vamos partir do princípio que diz que o momento da força em relação ao eixo y, certo? É igual ao somatório dos momentos de todas as forças que eu tenho em relação ao eixo y. Ou seja, o que eu quis dizer? Eu quis dizer que o momento devido ao peso total em relação ao eixo y é igual ao momento de cada infinitésimo de peso em relação ao eixo y. Muito bem. Como é que eu calculo o momento? Vamos lembrar? O momento é o produto da força vezes o braço de força. Como o braço de força é a distância entre a linha de ação da força e o eixo considerado, como nós estamos trabalhando com o eixo y, vamos dizer que o momento da força-peso será quem? Será a força-peso vezes a distância da sua linha de ação até o eixo y. Então vai ser o peso total vezes essa distância cilíndrica. E eu vou dizer que o momento desse infinitésimo de peso vai ser o infinitésimo de peso vezes essa distância x. Então, como o momento de peso total é o somatório do momento de todos os pesos infinitesimais, isso aqui vai dar uma integração. E em cima dessa ideia, eu posso aqui chegar na minha equação que vocês estão vendo aqui, que é a equação que eu posso calcular o chamado x do centro de massa. Muito bem. Analogamente, então, eu posso fazer isso para y, eu posso fazer isso para z. E chego nessa equação. Opa! Essa equação, então, é a equação que nos dá o x, o y e o z de quem? Do centro de gravidade. Então, agora, como determinar esse centro de gravidade para uma aplicação? Vamos ver? Olha só. Uma laje suporta 4 colunas que exercem sobre elas as forças indicadas na figura. Determine o módulo e o ponto de aplicação na única força equivalente às forças dadas. Então, considerando F1 8K e F2 9. Então, F1 8K e F2 9. Eu posso dizer que, se eu considerar que cada força dessa aqui é uma força devido que está agindo nessa placa, então eu vou dizer que o somatório de todas essas forças que eu tenho aqui agindo nessa placa, certo? Vai me dar a força total, ou até mesmo posso chamar do peso total que está agindo nessa placa. Então eu vou dizer que o peso total vai ser 8K mais 9K mais 12K mais 6K. Totalizando assim um valor total de
35 kN. Então, 35 kN, eu posso dizer que é o peso total que está ali nessa placa. Mas agora eu quero saber aonde vai estar localizado o chamado centro de gravidade dessa placa, em função dessas forças que estão agindo. Então eu posso chegar e dizer que a equação para calcular o x do centro de gravidade será a integral, certo, de x vezes o infinitésimo de cada peso pelo peso total, como eu estou estabelecendo aqui nessa equação. Então nós vamos verificar o que? A força F1. A força F1 é uma força de 8K. Eu posso dizer que, como F1 tem 8 kN, eu posso dizer que a distância de F1 até o eixo Y vai ser quanto? 22. Eu posso dizer que a força F2 ela está exatamente sobre o próprio eixo Y, então a distância é 0. A força de 12K ela se encontra a uma distância de 6, enquanto a força de 6K se encontra exatamente a uma distância de 26. Então, fazendo essa operação matemática dividido pelo peso total, eu vou encontrar exatamente uma posição de x de 7,25. Então, dessa forma, olha só, eu já encontrei a posição, certo, x do centro de gravidade. Então, repetindo, eu vou simplesmente calcular o momento de cada força dessa em relação a quem? Em relação ao eixo Y. Então, se eu faço o produto de cada força dessa em relação, olha bem, ao eixo Y e divido pelo peso total, eu vou encontrar dessa forma o x do centro de gravidade. Mas ainda falta eu calcular o Y. Então vamos ver? Para calcular o Y eu vou utilizar a mesma metodologia. Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que nesse caso eu vou calcular o momento de cada força em relação a ao eixo X. Então observar que a força F1 ela está exatamente sobre o eixo X. Então a distância vai ser 0, 0 vezes 8. Podemos dizer que a força F2 é uma força que se encontra, olha bem, a uma distância de quanto? A uma distância de 20 metros da onde do eixo X. Então vai ficar 20 vezes 9K. A força de 12K ela se encontra exatamente a uma distância de quanto? De 8 metros do eixo X. E a força de 6K ela se encontra exatamente a 20 metros do eixo X. Tudo isso dividido por pelo peso total 35. E aí eu vou encontrar exatamente agora a coordenada Y do meu centroide. Então, eu vou verificar que essa coordenada Y do meu centro de gravidade, ela foi estabelecida dessa forma. Então, vamos repetir. Eu calculo a coordenada Y como sendo o momento de cada força em relação a ao eixo X. Lembrando que o momento é o produto da força vezes a distância em relação ao eixo. E assim, eu acho que para essa placa, com essa ação das forças, o centro de gravidade está para a posição x igual a 7,25 metros e y igual a 11,31 metros. E dessa forma, nós estabelecemos assim como determinar as coordenadas x do centro de gravidade. Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Não deixe de assinar o nosso canal Banca Virtual